Pai seja convosco, graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus, bom dia, excelente dia para todos. Eu gostaria, amados, de ler alguns salmos e depois falar sobre a passagem bíblica que está em Isaías 38, onde fala sobre a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então eu vou orar o Salmo 23, louvado seja o nome do Senhor. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado e agradecido eternamente seja o nome do Senhor. Davi louva a Deus pela vitória. Eu vou ler o Salmo 21. O rei se alegra em sua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpriste-lhe o desejo do teu coração, e não desatendeste às súplicas dos seus lábios. Pois o proveis das bênçãos de bondade, pois na sua cabeça numa coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela sua salvação. De honra, grande é a sua glória pela sua salvação. De honra e de majestade o revestisse. Glória a Deus. Pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com sua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Glória a Deus. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando te manifestares, glória a Deus, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Glória a Deus. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás no rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo agora o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Esse salmo exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvado e agradecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados, eu vou ler agora a passagem que está em
Isaías 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Isaías 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Que notícia, hein? Você não vai escapar. Aí no versículo 2 do capítulo 38 de Isaías. Então Ezequias virou o rosto para a parede. E orou ao Senhor. Ezequias disse, olha as palavras de Ezequias para o Senhor. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Foram as palavras de Ezequias para o Senhor, depois da notícia de morte, da morte dele, que ele iria morrer. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Peraí, viu, gente? Para não passar errado. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Assim disse o Senhor para o profeta Ezequias. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória a Deus. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto a cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias. Este é o cântico de Ezequias, rei de Israel. Escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Glória a Deus. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, como um tecelão, enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear. Do dia para a noite, darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite, darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grol e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Gente, é porque o grau desse óculos não é o meu grau. Aí, às vezes, eu tenho dificuldade de ler. O Senhor
Vou repetir. Eu sussurrava como andorinha ou um grol e gemia. Olhos se cansaram de olhar para cima. Isso aqui é o cântico de Ezequias. Ó Senhor, ando oprimido. Se tu, meu fiador, que direi? Que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pôde te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Como hoje estou fazendo, os pais darão a conhecer seus filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvamos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera e ele irá recuperar a saúde. E Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Louvado e agradecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a história do rei Ezequias, né, que havia profetizado, né, que Isaías estava dizendo aquilo que o Senhor tinha dito, que ele morreria. Mas o Senhor, depois que ele falou com o Senhor, né, clamou ao Senhor, mostrou a sua amargura, né, encostou na parede e o Senhor viu o seu coração quebrantado e ele disse: Senhor, lembra-te que eu tenho andado em retidão para contigo e tenho tido fidelidade ao Senhor, meu Pai. Não é? Um coração contrito, o Senhor não resiste um coração